Todas as noites eu pretendo utilizar, não vou usar a expressão gastar, porque ela é muito pobre. Eu pretendo utilizar 1 minuto ou 2 para fazer um resumo rápido. No sábado, nós falamos aqui que Jesus precisa voltar, porque Ele prometeu: virei outra vez e vos receberei. Amém? João 14, 1 a 3. Virei outra vez e vos receberei. Ontem eu disse que Jesus precisa voltar porque Ele ama você. Deus amou o mundo de pessoas, de uma maneira inenarrável, que deu o seu Filho. Dar o Filho é dar o que de mais precioso existe. O céu se doou completamente para nos salvar. Ele precisa voltar porque Ele ama você e Ele quer ficar com você. E a nossa conversa de hoje é: Jesus precisa voltar porque você é insubstituível. Nós crescemos ouvindo uma grande mentira. Eu acho que você já ouviu essa mentira. E você que nos acompanha aí do auditório, onde você estiver, provavelmente você já tenha ouvido também esta mentira. E talvez até tenha reproduzido, falado essa mentira. E a mentira é: ninguém é insubstituível. Só para saber aqui do auditório, quantos de vocês já ouviram ou já falaram isso? Rapidamente. Nós mentimos. Sabe por quê? Porque pela Bíblia, você é insubstituível. E esta mentira foi inventada por aquele mesmo que lá no jardim inventou a primeira mentira do planeta Terra: pode comer que não morre, mas morre. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Eu vou, num verso apenas que eu quero ler para vocês, eu vou explicar que para Deus, para nossa família e para algumas pessoas, e talvez muitas pessoas, nós somos insubstituíveis. É incrível isso. E Deus nos ensina isso na palavra, porque Deus quer que sintamos o valor que temos. Eu não posso chamar Deus de um adjetivo impróprio, porque eu tenho o maior respeito pelo grande construtor, criador, mantenedor do universo. Mas Deus não seria inteligente se Ele tivesse permitido, preste muita atenção, Deus não seria inteligente se Ele tivesse permitido que o seu filho desse a vida por algo que não tem valor. Já pensou nisso? Você tem tanto valor que para Deus não existe outro igual a você, e por não existir um outro igual a você, você é insubstituível. Vou começar contando uma história, porque eu percebi que vocês amam histórias. E Jesus fazia assim: Ele contava as histórias e ensinava as verdades. E eu aprendi com Ele fazer isso, mas eu não sou melhor do que você. Você também pode fazer assim ou melhor. Eu já disse aqui que eu sou menos que a metade de um grão de areia. Gravaram isso? Porque se uma nação inteira perante Deus é como poeira, o que é uma pessoa só? É muito menos que poeira, gente. Mas o nosso Deus, o meu Deus, é grande e poderoso. E o que o povo de Deus diz? Amém. Glória a Deus. Deus é poderoso, poderosíssimo. A minha mãe era filha de Maria. Não sei se vocês sabem o que significa ser filha de Maria. É uma pessoa que é católica, apostólica romana e que ajuda na missa. Então ela é separada como sendo filha de Maria. E um dia a minha mãe ouviu o pastor Roberto Rabelo, isso foi em 1954, eu nasci em 55. Ela ouviu o pastor Rabelo falando duas coisas importantes. Ele disse assim: Jesus em breve virá. E ele falou assim: e o sábado é o dia de guarda segundo a Bíblia. Tem muitos dias de guarda, ok? E todos eles estão certos, mas só tem um que é certo segundo a Bíblia. Ok? Dá para entender a minha colocação? Segundo a Bíblia, só tem um dia, que foi o dia que Deus separou, lá no princípio. E se vocês quiserem saber, eu escrevi um livro chamado Estacione Aqui. Não estou fazendo propaganda mesmo porque ele está esgotado. 3 edições e acabaram.
E nesse livro eu apresento documentos de que as grandes e principais igrejas, todas elas concordam que o dia de guarda é o sábado, inclusive a Igreja Católica Romana. E a minha mãe ouviu o pastor Rabelo falando, olha, Jesus vai voltar, o dia de guarda é o sábado. E ela foi falar com o padre Pedro, que ela ajudava na missa, nos domingos. E em 1954... nem todos possuíam uma Bíblia assim, ou pequena, ou um smartphone, nem tinha smartphone naquele tempo, né? Hoje nós levamos a Bíblia ou na mão, ou num celular, e nós temos várias versões, e em línguas diferentes, etc. e tal, né? Sabe o que o padre falou para ela? Dona Landa, Bíblia deixa a gente doido. E ela, naquele tempo que a gente era mais educado, eu vou dizer assim, não estou chamando a geração atual de deseducada, não é isso, mas naquele tempo que a gente chamava o pai de senhor, a mãe de senhora, que as pessoas beijavam a mão do padre, era um respeito, era uma coisa diferente. Naquele tempo que eu dizia para o meu pai assim, sua bênção, pai, ele falava, Deus te abençoe. Você já pensou todos os dias da minha vida, eu pedi bênção para o meu pai, e ele falou assim, Deus te abençoe, olha a bênção pronunciada sobre mim. Hoje não se faz mais isso, que pena. Seria tão lindo se os pais dissessem, Deus te abençoe no dia de hoje, meu filho, Deus te abençoe no dia de hoje, minha filha, amém, povo? Amém. Ela foi para casa, depois da missa, e continuou ajudando. Só que uns 7 meses depois, a Voz da Profecia repetiu aquele programa, e ela escutou de novo. E meu pai era um músico, ele tocava nos bailes, violonista do bom, porque depois que ele se tornou cristão, ele começou a tocar os hinos da igreja, tocava todos os hinos do inário, sem falhar um, tocava a noite inteira para o povo dançar e não repetia uma música. Ouviu de novo, Jesus vai voltar. Eu tenho que falar isso, gente, eu creio plenamente que Jesus vai voltar. Amém. E eu creio plenamente que Ele voltará nessa geração. A minha mãe foi falar com o padre de novo. Padre Pedro, por favor, em nome de Deus, a Bíblia manda guardar o sábado, ela fala que Jesus vai voltar. Quer saber o que o padre falou? Dona Landa, se a senhora quiser seguir a Bíblia, ela diz que Jesus vai voltar. E ela diz que é para guardar o sábado. Agora, se a senhora quiser seguir a tradição, a senhora guarda o domingo. A minha mãe assistiu à missa educadamente naquele domingo e não voltou mais. E começou a estudar a Bíblia. Mesmo tendo pouco conhecimento, porque os filhos já estudavam na escola, e faziam um curso bíblico, tinham que ir à cidade, porque moravam na fazenda, buscar no correio as lições da Voz da Profecia. Difícil. E minha mãe e meu pai foram batizados, faltavam 3 meses para eu nascer. O que a minha mãe não sabia, é que um dia, um dos filhos, pastores, porque somos vários em casa, seria orador do mesmo programa que Deus usou para trazer a mensagem da salvação para a minha família. Amém. Eu fui visitar o padre Pedro no finalzinho da vida dele. Ele estava quase cego, eu levei um CD da Voz da Profecia, e ele tinha um carinho muito grande pela minha mãe. Não é ser topetudo, mas a minha mãe era linda. Um primo meu que a conheceu, mais velho do que eu, ele dizia que ela era uma das moças mais lindas da região. Mas muito mais do que linda, era uma pessoa de Deus. E eu fui visitar o padre Pedro. E eu falei para ela, mãe, vou visitar o padre Pedro. Ela ainda estava viva. E ele estava velhinho na casa paroquial, não exercia mais. E eu entrei e disse, eu me chamo Neumoel Stina. E ele, mesmo sem enxergar muito, ele falou assim, você é aquele filho da dona Landa que virou pastor? Adventista? Eu disse, sou eu. Eu vim trazer um presente para o senhor e agradecer o senhor. Agradecer por quê? Porque aquele homem era insubstituível. E por que ele era insubstituível? Porque Deus o usou para dizer para minha mãe, se a senhora quiser seguir a Bíblia, a senhora tem que fazer isso.
E eu disse para ele, talvez eu não veja mais o senhor aqui, mas eu tenho certeza de uma coisa, eu vou ver o senhor no céu. Eu falei para ele, porque Deus usou, e Deus usa pessoas de todos os lugares, minha gente. Nós precisamos parar de ser preconceituosos, porque as pessoas são insubstituíveis. Eu me lembro que uma vez estava viajando de carro, mas antes deixa eu ler aqui João 6,37, para eu explicar para vocês por que nós somos insubstituíveis. Não sei se vocês perceberam, eu estou usando apenas um texto todas as noites, todos os dias, curtinho, um texto conhecido para facilitar, porque eu quero que essas mensagens, embora curtas, elas fiquem gravadas no coração e na mente de vocês. E olha, minha gente, vocês que estão acompanhando aí nos auditórios, pastores, anciãos, líderes, irmãos, amigos, nossos convidados, amigos, amigas, vocês têm que agasalhar, olha a expressão que eu estou usando, agasalhar essas palavras no coração, porque são palavras de vida. Olha, Jesus precisa voltar porque Ele prometeu, está na palavra. Jesus precisa voltar porque Ele ama você, está na palavra. E Jesus precisa voltar porque para Ele, o mundo pode pisar no seu pescoço, mas para Deus você é insubstituível. Está aqui, ó, João 6,37, escute, olha que coisa linda. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Vamos ler juntos, meu povo, nos auditórios, nas centenas, milhares de auditórios, em casa, no computador, no smartphone, juntos, João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Amém? Esse de modo nenhum o lançarei fora, ele quer dizer o seguinte, vou traduzir numa linguagem bem simples. Eu gosto de brincar às vezes, porque quando a gente brinca, a gente sorri, e fica mais fácil de a mensagem entrar na mente, não é? Eu vou usar aqui uma linguagem estinética, é a linguagem do Estina, ok? Quando Jesus diz assim, de modo nenhum o lançarei fora, Ele está dizendo assim, você não é descartável. Entendeu, Cassandra? Obrigado do almoço gostoso lá, viu? Você não é descartável. Porque se fosse descartável, eu lançaria fora. Mas ele diz assim, você não é um aparelho de barbear que usa uma semana, 15 dias, um mês, tem que trocar e jogar fora. Não é uma escova de dente que usa um pouco, com as cerdas tortas, joga fora. Não, todo aquele que vier a mim, eu jamais lançarei fora, jamais. Amados, o Senhor Jesus precisa voltar, porque para Ele nós somos insubstituíveis. Eu estava andando com o meu carro, o pastor Rogério conhece lá o interior de São Paulo, e outros aqui também conhecem, e eu via nas rodovias lá, de vez em quando, um andarilho. E eu, às vezes, eu penso que eu não bato muito bem, assim. Às vezes eu penso que eu sou meio maluco, porque eu faço umas coisas exóticas. Mas nada assim de comprometer o evangelho e a salvação, né? Eu parei na beira da estrada para conversar com o andarilho. Eu vinha voltando da União, de uma reunião, já estava sem o paletó, por causa do calor de lá. Tirei a gravata para não ficar muito diferente dele, né? Ele não gostou quando eu me aproximei, porque ele achou que fosse um problema para ele. Mas depois nós sentamos juntos, e eu fiquei conversando com ele uns 20 minutos, 25. E eu ouvi a história dele, sabe? E ele era um borracheiro, chamado Maurício. Ele tinha uma borracharia num posto de gasolina desses que ficam à beira da estrada. Só que um dia, depois do trabalho, ele voltou para casa, tardinha, noitinha, e quando entrou em casa, ele percebeu que a esposa, a companheira, não estava em casa com a filhinha de 6 meses. Ela havia fugido com um caminhoneiro. Ele começou a beber. E beber não é bom.
Ele começou a beber, perdeu a borracharia, perdeu tudo, perdeu a casinha, só sobrou a estrada. E eu falei de Jesus para ele, e eu disse que o nosso Deus, Ele nos aceita do jeito que nós somos e nos transforma. Ele ficou emocionado. Eu perguntei se ele teria coragem de entrar no meu carro para a gente ir até o posto Chapadão, que ficava perto da entrada da cidade de Catanduva, um pouco antes de São José do Rio Preto. Ele disse que tinha coragem, sim. Aí nós colocamos a mala dele, um saco, um saco cheio de umas bugigangas que não pesava nada, parece que era um saco de palha. Botamos no bagageiro do Santana, acho que era um Santana que eu estava, da associação. E eu me lembro até o que nós comemos, e os veganos e vegetarianos, me perdoem por favor, mas eu vou dar aqui o cardápio que nós comemos, tá certo? Nós comemos aquele pãozinho do mundo, o francesinho, aquele que corta no meio e coloca umas fatias de queijo e umas fatias de peito de peru, umas fatias de tomate e umas 2 ou 3 folhinhas de alface. E nós tomamos uma bebida, que acho que vocês não conhecem, chamada tubaína. Alguém conhece tubaína aqui? Tem um monte de gente que conhece tubaína aqui, gente. E vocês aí também acho que conhecem, né? E nós tomamos aqueles copos gostosos, geladinhos de tubaína, com aquele lanche. E aí ele falou assim, agora eu vou embora. E eu repeti para ele o seguinte, eu falei, Deus pode mudar a sua história. Nunca mais eu vi o Maurício, nunca mais. Eu não sei se Deus mudou a história dele, porque eu nunca mais o vi. Pode ser que tenha mudado. E eu tenho um sonho, de um dia na eternidade, encontrar um moço assim, vestido de branco, e falar assim, obrigado não pelo lanche, mas pelas palavras, porque elas mudaram a minha vida. Sabe por quê? Porque você é insubstituível para Deus. Eu não sei se uma outra pessoa falou isso para o Maurício, mas para ele eu sou insubstituível. Eu fico pensando às vezes, não é? Se ele tivesse tido uma mãe como a minha, uma mulher de oração, 9 filhos na igreja, pastores, anciãos, líderes. Se ele tivesse tido um pai como o meu, um homem de oração, ele não teria enveredado pelo caminho da bebida. A mãe é insubstituível. Você já viu falar, essa aqui é minha ex-mãe? Tem isso? Não tem. O filho é insubstituível. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Deus não tem um outro filho, uma outra filha igual a você. Para Deus você é único. E Deus tem lá no céu um lugar para você na eternidade, uma cadeira. E se você não for e não sentar naquela cadeira, Deus em todo o universo, com todo o poder, porque Ele é todo poderoso, Ele não tem outra pessoa para colocar no seu lugar. É você, porque você é insubstituível. Vou tentar explicar um pouco melhor. Você conhece a história de Adão e Eva? Vamos esquecer a parte escatológica, teleológica, teológica. Vamos pensar do ponto de vista humano apenas. Deus criou Adão e Eva, eles transgrediram. Do ponto de vista humano, pensa bem. Não seria muito mais prático ter queimado aquele casal lá e ter feito um outro? Não teríamos essa confusão que temos hoje, gente. Mas por que Deus não queimou Adão e Eva? Sabe por quê? Porque eles eram insubstituíveis. Insubstituíveis. Claro que tem todo um contexto histórico e tem um contexto universal, porque esse planeta aqui é o laboratório do amor de Deus. Todo o universo está olhando para cá. Por isso o Senhor disse a Satanás, viste lá o meu servo Jó, íntegro, fiel, reto, se desvia do mal, e Deus está esperando que você e eu sejamos assim como Jó. A maior necessidade do mundo hoje é de homens e mulheres que não se compram e nem se vendam.
Homens e mulheres firmes ao dever, assim como a bússola o é ao polo. Jó era assim. O universo está olhando para cá. Mas não fosse isso, seria muito mais prático ter destruído, feito um outro casal, começado de novo. Por que que Deus não fez com toda a sabedoria de Deus? Porque Adão e Eva eram o quê? Insubstituíveis. Você pode ser substituído na sua empresa. Alguns aqui já foram, eu já fui. Às vezes a pessoa que nos substitui faz melhor do que nós. E daí? Só que não substitui como pessoa. Em todo esse planeta aqui, nós temos alguém chamado José aqui, tenho certeza que temos. Temos? Temos um José lá, ali tem mais um, lá tem mais um. Nunca mais um. Nunca haverá outros Josés iguais a vocês. Nunca. Nunca. 8 bilhões de pessoas. Não existem outros iguais a vocês. Não existem. Nunca. Porque vocês são únicos. Deus não faz em série, como se faz panela de pressão, como se faz carro, como se faz geladeira. Não. Deus faz indivíduos. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Nesse exato momento tem um indivíduo que está nos escutando. Ele se chama Reginaldo Muniz. E ele está num dilema, porque ele é de uma outra comunidade. Mas ele aceita o sábado. Ele aceita Jesus. E eu estou orando por você, viu, Reginaldo? Você está nos acompanhando. Você que é amigo pessoal do Jeffrey e da Plívia. Estou orando por você, para você tomar a decisão essa semana. Venha para o lado do Senhor, para o lado da Bíblia, da palavra de Deus, porque a palavra nunca volta vazia. Nós podemos substituir proteínas numa receita. Falar um pouco daquilo que também me é peculiar. Nós podemos substituir uma comida por outra, mas nós não podemos substituir um filho. Nós não podemos substituir uma filha. Nós não podemos substituir um pai. Nós não podemos substituir uma mãe. Porque para Deus, você e eu, vou repetir, para Deus, e eu quero ouvir um amém assim, cristão, porque para Deus, você e eu, somos insubstituíveis. Amém. Deus só tem nós. E quer saber? É como se existisse um só. E Jesus teria morrido por um só. Porque esse um só é insubstituível. Os rios, eles não bebem as suas próprias águas. As árvores não comem os seus próprios frutos. As flores não perfumam para si mesmas. E os pássaros não gorjeiam para si. Como é bom quando a gente percebe alguém feliz, não é? Mas melhor do que perceber alguém feliz, é saber que alguém está feliz por sua causa. Por isso eu disse que quando nós chegarmos na eternidade, embora queiramos falar 1 milhão de coisas, o Senhor Jesus vai dizer assim: quem está feliz sou eu, porque eu consegui finalmente fazer você feliz, Rogério. Que tal? Deus é maravilhoso. Eu vou terminar contando uma história. Antes de contar a história, eu preciso perguntar: está claro para vocês? O que é que vocês são? Eu não ouvi direito. E vocês, o que é que são? Insubstituíveis. Para Deus, não existem dois iguais. Deus tem um lugar para você. E é por isso que Jesus precisa voltar. Para que você e eu assumamos o nosso lugar na eternidade. Olha, se você clicar aí com a tela do seu celular, você vai poder fazer um pedido de oração. Você vai poder fazer um pedido de estudo bíblico. E você vai poder fazer um pedido de batismo, inclusive. Eu não sei quanto tempo esse mundo aqui vai durar,
Eu acho que não vai durar muito. Como disse ontem, Deus não erra, por isso Ele não tem que pedir perdão, mas se Jesus demorasse, Deus teria que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Mas como Deus não erra, Ele não vai demorar, não é? Acerte a sua vida com Deus. Semana que vem, para alguns, poderá ser tarde demais. Tarde demais. Para mostrar para vocês que o nosso Deus diz que nós somos insubstituíveis, mas Ele não apenas diz, Ele nos faz sentirmos insubstituíveis. 1990. Esse é um drama de família. Mas eu aprendi com Jesus que nós temos que contar os milagres, porque Ele disse para aqueles que foram curados: vai para a tua casa e conta o que Deus fez por você ou por ti. Nós precisamos contar os milagres que Deus tem feito. É isso que dá poder à pregação. Hoje Deus nos ensinou que nós somos insubstituíveis, e eu tenho histórico disso na minha família. Em 1990, minha esposa teve um problema de apêndice. Primeiro, acharam que fossem gases e deram um Buscopan com alguma outra coisa, daquele que derruba, que dá um sossega-leão, a pessoa dorme e parece que a dor passou, né? Era época de carnaval, e chegou a sexta-feira, eu cheguei em casa, a Mara estava deitada, minha esposa, nós tínhamos os 3 filhos já, Neumoel com 9, Ana Bárbara com 7 e a Rebeca com 4 anos. Imaginem. Eu a levei para o hospital, as pernas já não se moviam muito mais. 9 ou 10 médicos a examinaram e ninguém chegava a uma conclusão. Chamaram o Dr. Dante, o professor da universidade, São José do Rio Preto, e ele disse: ó pastor, eu vou fazer uma cirurgia exploratória. Eu sou um ignorante na área de medicina, mas eu sei que cirurgia exploratória é uma coisa assim, no português bem cru, vai abrir para ver o que tem lá, para ver se resolve. É assim que você entende também, não é? Claro que eu estou no meio dos médicos aqui, dos enfermeiros, dos biomédicos, dos químicos, mas para as pessoas simples, é isso que dá a impressão e é o que é. Ele disse: mas eu tenho um palpite, o apêndice está supurado. E não deu outra, ele na mosca, no alvo. Fizeram a cirurgia, um monte de remédio, aquela coisa toda, mau cheiro, e fomos para casa depois de alguns dias, e um monte de injeções, e etc e tal, e chegou o dia de retirar os pontos. Eu não sou muito fã de cemitério, já falei aqui, que quando eu vou ao cemitério, a primeira coisa que eu faço é lavar o sapato, tiro a roupa, jogo dentro da máquina e tomo banho. Eu até perguntei para o doutor Belisário se era toque. Ele falou: não, é que o senhor é limpinho. Foi mais ou menos assim. Chegou o dia de retirar os pontos, nós fomos para o hospital. E para o hospital, quando você vai buscar a esposa que ganhou um bebê, é uma coisa. Ir para um hospital, quando você está levando um ente querido, que está vivendo os últimos momentos, é outra coisa. E nós fomos alegres, porque ia retirar os pontos. Só que a hora que começou o trabalho de retirar os pontos, os outros todos arrebentaram, assim. E aí, os médicos já vieram com aquele trabalho todo, os enfermeiros, e disseram: olha, não se preocupe não, nós vamos duplicar aqui a medicação, aumentar isso aqui, aquilo lá, mais tantos dias vai estar tudo em ordem. E foi assim mesmo. E foi tomando a medicação, e numa quinta-feira terminaria a medicação. Quando terminou a medicação, veio uma febre violentíssima. E eu estou longe, numa reunião de pastores, a uns 200 e poucos quilômetros de lá. Eu ligo para casa, lá em casa o meu apelido é Neminho,
com todo esse corpo aqui, né? Neminho. É bênção. É a história. E o meu sogro falou assim: Neminho, vem para casa porque a Mara está com infecção generalizada. A gente não entende muito quando a gente é mais jovem, sabe? E aí eu cheguei no hospital à meia-noite, mais ou menos assim, e o ônibus demorou uma cara, porque a gente não tinha muitos carros, a associação era pobre, e ela estava toda cheia de aparelhos, tinha entrado em coma, e o médico me mostrou um exame assim, de ultrassonografia, e falou: pastor, infelizmente, dá uma olhada aqui, ó, tem 57 pontos infecciosos, no baixo e no alto ventre. Aí o ignorante aqui, né? Ignorante não é xingar as pessoas, viu? Ignorante é quando a gente não sabe a respeito de um assunto. Não é? Então, eu sou ignorante com relação a diversos assuntos. Eu não conheço. Aí eu falei para o médico: doutor, faz alguma cirurgia, alguma coisa. Ele falou: se cortar, morre. Falei: mas então faz alguma coisa. Não tem o que fazer. Agora o senhor tem que esperar no seu Deus. Aí eu, nossa mãe, né? 9, 7 e 4. Ela vai morrer? Vai. Eu entrei em desespero. Alguns aqui que tiveram uma pessoa querida assim, entre a vida e a morte, devem estar entendendo exatamente o que eu estou falando. E você que está nos acompanhando aí, se você passou por uma experiência assim, por exemplo, nessa época de pandemia, ou com uma outra enfermidade qualquer, você entende plenamente, que dá um trem aqui, ó, que às vezes nem água desce. E eu falei para o médico assim: doutor, e daí? Ele falou: pastor, fale com o seu Deus, se Ele quiser fazer alguma coisa, porque eu não posso fazer mais nada. Eu fui lá no quarto, tentei movê-la, nada. E saí do quarto e fui para o corredor assim, desesperado. E o corredor estava assim, tinha uma lâmpada acesa, uma apagada, uma acesa, uma apagada, mais de meia-noite. E eu me ajoelhei ali, sabe? E eu falei para Deus assim: ela não pode morrer, que é o que a gente fala, não é? Ela não pode morrer. O que eu vou fazer com 3 crianças? E ainda hoje eu acredito que uma mãe cuida mais de 3 crianças do que um pai. Tem umas exceções. Tem umas exceções, mas eu estou falando como homem. A mãe tem muito mais jeito. E eu me ajoelhei lá e eu falei: Senhor, se alguém tem que morrer, o Senhor me leva, mas deixa ela viver. Porque para as crianças ela é muito mais importante do que eu. Eu não sei o que eu vou fazer se ela for embora e eu ficar com essas crianças. O que vai virar a nossa vida? E eu fiz isso com todo o meu coração, sabe? Eu sou brincalhão e tudo, gosto que as pessoas se sintam bem perto de mim. Eu sou feliz. Mas aquela madrugada lá, o meu coração ficou assim, apertadinho. E eu entendi que Deus ouviu a minha oração e aceitou a minha troca, sabe? Passei pela última vez lá no quarto e saí pela cidade, estava chuviscando. E eu pensei assim, né? É porque a gente não sabe como Deus age, sabe? Deus é muito mais do que a gente consegue imaginar. Mas mais, muito mais. Falei: alguém vai tentar me assaltar, vai cometer um latrocínio, vai me matar. Está chovendo mesmo, vai cair um raio na minha cabeça. Ou então eu vou andar pelo meio da rua, um carro vai me atropelar. E eu andei até umas 4 e tanto da manhã. Não aconteceu nada, a não ser ficar molhado igual um pato. Voltei para o hospital. E eu sentei numa cadeira assim, todo molhado, sentei naquela cadeira que tem ao lado da cama. Para alguns aquela cadeira é um confessionário, sabia? Eu já vi marido sentado ali pedir perdão para a esposa pelos erros que cometeu. Eu já vi. Eu já vi filhos pedirem perdão para um pai ou para uma mãe por ter
ferido o coração do pai ou da mãe, eu já vi. E eu não, ali, naquele desespero, eu dei uma cochilada assim de uns minutinhos, e de repente eu acordo assustado porque ela me grita: Neminho, acorda! Eu quero tomar banho. Eu falei: mãe, estava morrendo, quer tomar banho? Falou: quero tomar banho. E ela, se eu sou limpinho, como disse o doutor, ela é mais, muito mais. A nossa neta, que tem agora 10 anos, a Olívia, ela fala: vovó, você cheira lavanda. Ela é cheirosa. Marinha, não sei se você está vendo hoje aí, mas eu te amo. E eu agradeço a Deus. Ela falou: só que antes do banho eu vou te contar uma coisa. Eu vou tentar reproduzir assim, numa linguagem que eu me lembro, tá ok? Ela falou assim: se foi um sonho ou uma visão, eu não sei. Mas eu sei que alguém entrou aqui e era um ser luminoso. E eu não vi o rosto dele. Mas eu tenho certeza que era Jesus. E ela falou assim, e eu me senti como aquela mulher que tinha hemorragia. Se eu conseguisse tocar pelo menos no manto dele, eu seria curada. E eu consegui. E enquanto eu segurava naquele tecido incrivelmente macio, ele passou a mão sobre a minha cabeça e eu fiz uma oração, dizendo que eu não queria morrer, eu queria cuidar dos meus filhos, eu queria fazer mais pela obra de Deus. E ele falou assim: você não vai morrer. Eu amo você, você não vai morrer. Não se esqueça disso, eu amo você, você não vai morrer. Eu chamei os médicos, sabe? Eles fizeram outro exame. Dos 57 pontos infecciosos, todos eles se moveram numa direção de um só. E eles fizeram um dreno, que eu não sei o nome que se dá a isso, mas isso não importa. E eles retiraram de dentro da Mari mais ou menos 1/2 litro de um líquido escuro, mal cheiroso, infeccioso, uma coisa horrível. E o médico, o Dr. Dante, ele pegou na minha mão assim. Eu não sou de fraqueza, mas aí ele apertou a minha mão com força aquele dia, viu? Ele apertou assim e ele falou assim: pastor, o senhor é um homem de sorte. E o seu Deus é poderoso. Porque para os meus filhos e para mim, a Mari é insubstituível. Você sabe bem o que eu estou falando, não sabe? Plenamente, não é? E acho que você também sabe. Assim como a Mari, para mim é insubstituível, para os meus filhos, e agora para os nossos 6 netos, para a nossa nora querida, nossos genros queridos. Para Deus, você é insubstituível. Para Deus, você é insubstituível. Talvez seria o momento de você fazer o seu pedido de oração, não? Pedir um estudo bíblico, ou pedir o batismo. Jesus disse que quem crer e for batizado, será salvo. Nós teremos essa demonstração agora, de batismo. Primeiro eu vou chamar a Flávia, para entrar com o pastor Wallace, por favor, a Flávia, e logo depois o Gilson, logo em seguida. Flávia, queria dizer para você, que você é muito bem-vinda, essa aqui é a sua casa. E mesmo estando ali se aprontando, acho que você ouviu Deus lhe falar que você é insubstituível, né? Deus tem um lugar para você na eternidade. E nesta hora o seu nome está sendo escrito no livro. Eu pediria aos pastores que estão nos auditórios, que adentrem o batistério com seus batizandos. Esse é um momento muito especial, né? Aqui está a Flávia.
e o seu nome está sendo sublinhado lá no livro. Nós estamos aqui seguindo a ordem do mestre. O pastor Mark Wallace vai batizar você agora, para você ter o perdão dos pecados, o Espírito Santo na vida, para você ser uma missionária porreta. Pastor, batize-a, por favor, seguindo a ordem do mestre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Esse sorriso aí, ele não tem preço. Não tem preço para nós, não tem. E para Deus muito mais. Então, esse pequenino aqui é o Jefferson. Valente, corajoso. Nome no livro da vida, viu, meu filho? Tá bom? Que Deus te abençoe, que você seja um instrumento de Deus para a salvação de pessoas. E o pastor Wallace vai batizá-lo agora, seguindo a ordem do mestre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que uma vez um pastor batizou 4 pessoas, e 3 eram assim, bem já avançados em idade, e tinha um pequenininho. E aí disseram que ele estava batizando uma alma e mais 3 metades, porque o pequenininho estava a vida inteira pela frente, né? Gilson está voltando para casa, né? Você já foi desbravador. Esse menino tem uma história incrível, viu, gente? Ele teve uma dificuldade porque não arrumava trabalho, e ele começou a trabalhar aos sábados, mas nunca deixou de ir à igreja aos domingos e às quartas-feiras, e nunca deixou de ser dizimista, reconhecendo o Deus criador, mantenedor e sustentador, né? E aí aconteceu um negócio. Esses dias ele falou assim: a hora que alguém me convidar para voltar para a igreja, eu quero ser rebatizado. Como é que é o nome do pastor que fez o convite para você, Tiago? Ô, Gilson. O irmão Antônio, um coportor, convidou ele para voltar para a igreja. Olha que coisa impressionante. Bem-vindo ao lar. O pastor Wallace vai batizar você agora, para que o seu nome seja sublinhado bem forte no livro da vida, viu? E Jesus chame você pelo nome quando ele muito em breve vier nas nuvens dos céus. Pastor Wallace vai batizá-lo agora, seguindo a ordem do mestre, com alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu já vi muitas cenas dentro de um batistério, muitas. Eu já vi gente bater palma, eu já vi gente chorar, já vi gente sorrir, já vi gente se ajoelhar. Já fiz noivado dentro do batistério, mas eu nunca vi uma coisa, e creio que nunca verei. Eu nunca vi uma pessoa sair do batistério triste. Vocês já viram, pastores? Não tem isso, porque é como tomar um copo de água. Só quem está tomando pode sentir a alegria de tomar aquele copo de água. Só quem passa pela experiência está sentindo. Temos alguém aqui no auditório hoje que está se preparando para o batismo, ou que está estudando a Bíblia e que quer dizer para Deus assim: Senhor, eu também quero ser batizado um dia, não hoje,
mais um dia. Tem alguém aqui no auditório? Vocês poderiam ficar em pé um pouquinho? Por gentileza, amados. Olha que coisa linda, gente. Aqui, olha que bênção. Olha ali, uma desbravadora lá atrás. Vocês conseguiriam subir aqui comigo ou não? É pedir demais? Então venham aqui, subam aqui. Venham aqui, por favor, venham aqui. Paula, ajuda o velhinho aqui, cantando aquela música linda. Canto. Por favor. E eles vão subir aqui pertinho de nós. Venham aqui, subam aqui, porque esse lugar aqui é um lugar de esperança. Amém. É um lugar de bênção, é um lugar de vida. Vocês são muito bem-vindos, mas muito bem-vindos mesmo. Venham aqui, por favor. Que bênção ter vocês aqui, viu? Venha aqui, amado irmão, venha aqui. Venha você também. Aqui estou, Senhor, cansado de tentar de novo cair. Me ajuda a levantar. Muda minha vida, muda hoje o meu andar. Limpa o sujo, torna puro o meu pensar. Ouve agora minha oração. Quero hoje libertar minha vida da prisão. Quero hoje derrubar meus pecados pelo chão. Quero tanto ouvir aquilo que meu Deus tem pra dizer. Quero estar a cada dia bem mais perto do céu. Sozinho a pensar, começo a questionar: onde está Deus enquanto estou a chorar? Eu abro a minha Bíblia para respostas encontrar, e encontro o conforto que eu estava a procurar. Ouvi a voz de Deus a me falar: quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje transformar o teu choro em canção. Quero tanto te falar o que você precisa ouvir. Eu quero tanto ter vocês aqui comigo no céu. E ele diz: filho, quando perguntares onde eu estou, estou te esperando. Eu sinto tua dor, eu nunca te abandonarei, e sempre com você estarei. Deus te ama. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Eu quero hoje transformar o teu choro em canção. Quero tanto te falar o que você precisa ouvir. Eu quero tanto ter vocês aqui comigo no céu. Eu quero tanto ter vocês aqui comigo.
porque nós somos insubstituíveis, é que Jesus nos quer lá no céu. Queria convidar você que está aí no auditório, que ainda não se levantou, que ainda não foi à frente, mas que quer fazer um pacto com Deus, de um dia também ser batizado, ser batizada. Não dê chance ao inimigo, não. Jesus quer você no céu, porque você é insubstituível para Deus. Pode estar acontecendo qualquer tipo de coisa ruim com você, mas você é filho de Deus, é filha de Deus, e para Deus você é insubstituível. Vá para frente, abrace o pastor, o ancião, o líder que está aí na frente. Esse é um momento especial e eu quero orar por você, assim como eu vou orar por essas pessoas lindas que vieram aqui, ó. E eu queria dizer para vocês que vocês são tão especiais para Jesus e para nós, e nós amamos vocês, e nós amamos vocês também, e amamos vocês também. Obrigado, pessoal das Libras, que fazem a minha voz chegar, o pessoal de mídia, todo o pessoal que está trabalhando aqui, quem trabalhou para preparar, quem está trabalhando agora, quem trabalha depois, todos vocês. Sem tudo isso, nada teria significado. Então, do fundo do coração, muito obrigado. Fechem os olhos. Querido Deus, quantas decisões na noite de hoje. Nós aprendemos que Jesus precisa voltar porque Ele prometeu. Nós aprendemos que Jesus precisa voltar porque Ele nos ama. E hoje nós aprendemos que Jesus precisa voltar porque para Ele nós somos insubstituíveis. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Que alegria, como é bom ter esse conhecimento, ter a sabedoria disto, de que para Deus nós somos insubstituíveis. Pai do céu, essas pessoas que vieram à frente aqui, eu peço o seguinte, tanto aqui no auditório como nas dezenas e centenas de demais auditórios, eu peço que o Senhor prepare um dia especial para que também sejam batizadas, que essas pessoas sejam escritas no teu livro, e quando Jesus vier, que nenhuma falte. E Deus, hoje de noite, ao nós nos deitarmos, nós vamos te agradecer por muitas coisas, mas não vamos nos esquecer de dizer obrigado, porque nós somos insubstituíveis. É a nossa prece e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.